Eu gostaria de hoje fazer uma reflexão sobre o livro de Abacuque. Então abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 1, verso 1. É um dos profetas do Velho Testamento. É um livro pequeno, de 3 capítulos, então ele está entre os profetas menores, porque escreveu pouco conteúdo, de grande impacto e profundidade, mas pouco conteúdo. Irmãos, a palavra de Deus nos pergunta, num dos textos proféticos, que devem os homens buscar na boca dos profetas, senão a palavra de Deus? Um dos grandes problemas é quando a gente quer agradar mais a quem vai ouvir do que aquele que mandou falar. E nesse caso, quase sempre o recurso é adocicar a mensagem, para torná-la mais palatável, mais apetitosa. E assim, de alguma forma, a gente fideliza as pessoas que acabam gostando de ouvir coisas boas. Quem gosta de ouvir coisas ruins? Ninguém, não é? Um dos reis, ouvindo Jeremias, diz: mas esse sempre profetiza coisas ruins a meu respeito, joga-o numa cisterna. Quem sabe assim ele para de falar coisas más a meu respeito e passa a falar coisas boas. Mas não é o mensageiro culpado daquilo que está escrito na carta que foi enviada. E é nessa perspectiva que eu quero trabalhar com os irmãos. Eu preciso abrir os olhos dos irmãos na medida em que Deus me permitir. Os dias são maus e vão ficar piores, muito piores, por um tempo. Depois a misericórdia há de se lembrar de nós e estender a mão, nos resgatar e nos restaurar. Mas os dias que estão por vir são muito piores do que os que nós já passamos. E Abacuque nos ensina a entender essas coisas e a gente vai tentar explicar isso. Abacuque capítulo 1, verso 1. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a opressão? Por que destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem levante contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Vamos parar aqui. Nós vamos ler mais, então deixe sua Bíblia aberta. Abacuque faz 3 grandes declarações nesses 3 capítulos. A primeira delas é essa que nós acabamos de ler. Ele contempla os dias que ele está vivendo e ele percebe que a violência aumentou. Ele percebe que o direito foi torcido. Ele percebe que o abismo social que separa pobres e ricos tem se alargado muito, já desde alguns anos antes desses dias quando ele escreve. Ele percebe que aqueles que deviam guardar a lei do Senhor não a guardam e a usam para oprimir ainda mais o pobre. Temos que entender os dias dele. Esse homem Abacuque não traz no livro dele nenhum registro de data, não traz nenhum registro de um rei, de alguma coisa que possa fazer com que os historiadores o liguem a uma época. Contudo, ele fala de uma decadência moral do povo de Deus, decadência moral que acontece primeiro nesse nível no reino de Manassés em Judá. Manassés tem um filho que faz aquilo que é agradável a Deus, que é Josias. Ele vai restaurar a teologia no plano litúrgico, mas ele não cria mecanismos para que a corrupção social se acabe. Ele faz com que o povo deixe os altos, os ídolos das montanhas, deixe a idolatria, se voltem à palavra de Deus, mas ele não produz reformas sociais, ele não se preocupa com os pobres, ele não se preocupa com o direito dos menos favorecidos, ele não assiste os necessitados, ele deixa que os ricos continuem
movendo os seus poderes no mundo econômico, no mundo político, e assim os ricos continuam se enriquecendo, ganhando cada vez mais dinheiro, mais espaço, tomando tudo que é daqueles que são menos favorecidos, e através disso eles começam a usar a violência e comprometem a justiça. O judiciário em Judá está completamente tomado. Qualquer pessoa que fosse de encontro aos interesses daqueles que estavam no poder era tido como inimigo, era jogado numa cadeia e ficava ali. O seu juízo jamais saía. A sua sentença, quando saía tão pervertida que qualquer estudante de direito, lendo o processo, dizia: mas falta prova material, mas falta base jurídica, falta base legal, essas prisões não podem continuar, esse direito não é direito. Então Josias, ele produz sim reformas no plano teológico, litúrgico, mas não no plano social. E aí vem seu filho Joaquim. Então os estudiosos acreditam que esse homem Abacuque profetiza nos dias de Joaquim, alguma coisa em torno ali de 602 a 590 antes de Cristo. Então é nesse cenário onde não há nenhuma segurança nas instituições, onde há uma grande descredibilidade no judiciário, no executivo, no legislativo de Israel, que fazia com que as leis fossem cada vez aplicadas, é que esse homem se levanta e diz: Deus, até quando? Eu grito, a violência está diante de mim, o pobre tem sido vítima, o menos favorecido tem caído morto. Meninas de 8 anos têm sido flechadas pelas costas nas ruas e ninguém fala nada. Eu grito: até quando? E o Senhor não me responde. Por que o Senhor me faz viver nesse tempo e ver o que eu estou vendo? O direito não existe, é torcido, não tem a quem recorrer, o juiz não julga com retidão, o policial não aplica a lei como deve aplicar. Por que o Senhor faz isso comigo? Volta os olhos à palavra de Deus, veja o lamento desse homem. Verso 2: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Ele vinha orando, e de repente sai um grito, ele diz: gritarei, violência, e não me salvarás. Irmãos, não parecem dias como os que nós vivemos, esses que ele está vivendo? Ainda nessa semana, nós ficamos abalados, eu não sei você, eu fico sempre que ouço uma coisa desse tipo. Uma menina de 8 anos, que poderia ser uma das filhas dos irmãos e irmãs aqui da igreja, poderia ser uma neta minha, uma filha minha, sua, foi vítima de um tiro, num estado onde o governante faz apologia à morte, onde diz que a polícia vai sobrevoar de helicóptero e vai atirar em qualquer coisa que se mova carregando alguma coisa que lembre uma arma. E alguém pergunta para ele: mas e se for uma furadeira? E se for uma bengala? Ele diz: melhor não sair de casa. Sabe o que é de assustar? O que é de assustar não é ele dizer isso. O que é de assustar é que aqueles que deveriam ser luz e ser sal, nem são luz e nem sem sal, e nem são sal, são sem sal, porque não salgam e não iluminam. A coisa passa, e os dias desse homem Abacuque são assim. Não há quem se levante em Israel e diga: mas o que é que nós vamos fazer para mudar isso? A lei do Senhor é clara, a lei do Senhor contempla a viúva, contempla o órfão, contempla o pobre, o necessitado, o estrangeiro entre nós. A lei do Senhor condena a usura, a lei do Senhor condena o enriquecimento à custa da miséria de outro. Mas a liturgia dos cultos, das cerimônias, dos sacrifícios continuava a mesma, mas a prática dessa religiosidade não se transferia para a vida cotidiana daquelas pessoas que eram gente de Deus. Então esse homem, em algum momento, ele está sufocado, e ele me lembra muito um profeta que tem um encontro com 850 profetas dos postes ídolos e de Baal, os desafia. O Senhor lhe responde, ele é honrado, honrado e honrado,
E o povo de Israel cai com o rosto em terra, dizendo: só Jeová é Deus. E então naquele dia esse homem de Deus, Elias, manda matar aqueles 850 profetas, porque ele acha que está limpando Israel e trazendo Israel de volta à sua fé. Mas bastou que Jezabel o ameaçasse e ameaçasse quem o seguisse, que o povo voltou a cultuar os ídolos. Aquele homem então entra num processo depressivo. Sabe o que é um processo de depressão? É uma implosão, é quando as suas estruturas internas começam a cair, e você não tem mais fôlego, não tem mais ânimo, não tem mais vontade. Ele vira para Deus e diz: Senhor, não sou melhor do que os meus pais, me mata, me leva. Deus ainda argumenta com ele e diz: que é isso, Elias? Não é assim, eu tenho preservado 7.000 joelhos que não se dobraram, 7.000 bocas que não beijaram Baal. E ele diz: não, Senhor, com esse povo que está aí, eu não quero mais pastorear, eu não quero mais profetizar, eu não quero mais trabalhar, desisto. Esse homem Abacuque está vivendo uma reedição, remake disso. Ele está vendo o povo que se contaminou e se distanciou de Deus, apesar de, desta vez, manter toda uma liturgia de um culto a Jeová Deus. Só que esse homem, diferente de Elias, ele não desiste do povo. Ele questiona Deus: até quando, Senhor, eu vou gritar e o Senhor não vai fazer nada? Até quando o Senhor vai me fazer ver a opressão e não vai me responder? Até quando eu vou ter que testemunhar o preso político? Eu vou ter que testemunhar a tortura, eu vou ter que testemunhar a prisão ilegal, eu vou ter que testemunhar um direito que não se vale, dos preceitos do direito. E aí, Deus então faz algo extraordinário. Deus responde imediatamente. Irmãos, Deus que não precisa dar satisfação a ninguém, Deus que muitas vezes manda a resposta por intermédio de outro profeta, ou de uma interpretação de sinais da própria natureza, que fala através do sonho, que fala através do vento. De repente Deus fala audivelmente com esse homem, Deus dá uma resposta para ele, diante dessa primeira colocação, e esse homem vai fazer 3 colocações, mas Deus dá uma resposta a ele. Deus diz: olha, eu começo a fazer algo extraordinário, que quando for contado pouca gente vai acreditar. E o que é que Deus vai fazer? Por favor, volta os olhos à palavra de Deus. Verso 5: vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Irmãos, tem uma das coisas que eu aprendi, é concordância. Aprendi logo cedo, colégio salesiano, bons anos aqueles, 5ª série, 6ª série de novo que eu repeti, 7ª série, 8ª série, né? Concordância é uma coisa interessante, porque quem fala no singular e a resposta vem para o plural. Parece que Deus não fez concordância aqui. Quem fala com ele é o profeta Abacuque, mas ele responde para um coletivo. Ele diz: vede que faço em vossos dias obra tal, que quando for contada vós não crereis. Deus não responde somente a Abacuque, Deus responde a todo Judá, Deus responde a todas as pessoas que lerem o livro de Abacuque. Deus responde a todas as pessoas que viverem a indignação que Abacuque viver. Deus responde a todas as pessoas que numa situação de dor, de miséria, de hipossuficiência, se encontrarem no mesmo lugar dos pobres de Judá daqueles dias. Deus responde a todos aqueles que estão no lugar dos poderosos e que com seus poderes conseguem subverter o direito, mudar a economia, prender e matar e sair impunes. A resposta não é apenas para Abacuque, a resposta é para um coletivo N. E qual é a resposta que Deus dá? Verso 6 em diante: porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe,
Voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência. O seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como areia, e escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombarias. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as tomarão. Então passarão como vento e pisarão, e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Deus dá uma resposta. Deus diz: olha, Abacuque, a você é qualquer um que se interessar. Eu estou vendo, eu estou assistindo, e eu já tenho um castigo pronto para Judá. Irmãos, vamos lembrar que Judá é a nata, Judá é o povo de Deus, Judá é o melhor de uma nação chamada Israel. Vamos lembrar que Judá devia ser a reserva moral das 12 tribos. Vamos lembrar que Judá deveria ser uma lâmpada para toda a humanidade, mas ela se apagou, ela se fez pior, muito pior do que o povo que não conhecia Deus, porque é melhor você pecar não conhecendo a Deus, do que você pecar já tendo conhecido a Deus, porque quando você peca na ignorância, não conhecendo a Deus, o seu pecado é tem peso 1, mas quando você conhece a Deus e passou pela salvação, quando você teve uma experiência com a doçura, com o perdão, com a misericórdia, com a graça de Deus, e mesmo assim você volta a pecar contra Deus conscientemente, quando você negligencia os seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos, suas leis, seus mandamentos, suas ordenanças, o seu peso de pecado é 2, é 3, é 4, é 10. Então o Senhor Deus diz assim: olha, Abacuque, o castigo para esse estado de depravação é que, se esse povo está vivendo um momento de êxtase pela miséria que produz, pela miséria que permite ser produzida no seu seio, se esse povo está achando que eu não vejo, que eu estou longe, que eu estou de férias, que eu me aposentei, eu tenho uma notícia para eles. Diz aí: eu vou levantar os caldeus, vem alguém da Babilônia, vem alguém do norte, e é bravo, e é violento. Se vocês se acham violentos, eu vou colocar vocês nas mãos de alguém que verdadeiramente é violento. Irmãos, eu acho tão interessante como é que Deus faz isso. Houve um homem chamado Jacó. Jacó significa usurpador, aquele que tira o que não é seu, o que não é dele, ele toma para ele o que não é dele. Ele intenta tomar algo de seu irmão mais velho, e aí ele acaba sendo jurado de morte por esse irmão, e ele tem que fugir, porque esse irmão disse: o dia que papai morrer eu mato Jacó. Esaú tinha sangue nos olhos, como dizem aí na rua, só esperava o pai morrer para não dar aquele desgosto para o pai. O pai chamou Jacó e disse: meu filho, seu irmão não é flor que se cheire, é melhor um coice de mula do que ficar na vingança dele. Então vai embora, não fica aqui não, porque ele vai te matar. Jacó então vai. Sabe o que Deus faz? Deus levou Jacó para a terra de um parente dele chamado Labão. Se Jacó era usurpador, Labão era 1000 vezes usurpador. Jacó apanha de todos os lados. Jacó apanha durante 20 anos. Para começar, ele trabalhou 7 anos para poder se casar com a filha de Labão chamada Raquel. Sabe o que esse sogro fez? Embebedou esse camarada, deu todo o vinho que ele podia beber. Tarde da noite, não tinha luz elétrica, ele disse: olha, a minha filha já está lá na tua tenda, pode ir lá consumar o casamento, a lua de mel começa agora. Meu irmão, ele chega e tem a primeira noite de sexo, a noite de lua de mel com aquela mulher, lembrando que não tinha lâmpada, ele só apalpou, era carne quente, estava vivo. No outro dia de manhã, quando passa o porre, quando ele olha para o lado, ele toma um susto. Cadê Raquel? Não era Raquel, era a irmã mais velha, Leia. Eu imagino que ele saiu agora com sangue nos olhos também, e vai atrás do sogro e diz: você me enganou. E o sogro deve ter dito por dentro: você veio aprender o que é ser um usurpador. E diz para ele: não, você trabalhou 7 anos, você acha que eu vou deixar casar mais nova e encalhar mais velha?
desencalha a mais velha e depois você casa com a mais nova. É assim que funciona aqui na nossa terra. Mas essa semana é dela, fica com ela. Vamos fazer uma coisa? Trabalha mais 7 anos, dessa vez eu dou o pagamento adiantado. Daqui uma semana você casa com Raquel, mas você vai trabalhar mais 7 anos. Irmãos, 14 anos, 7 para uma mulher que ele não queria, não gostava, não desejava, mas teve que trazer, mais 7 pela que ele queria, e ele ainda vai ficar mais 6 anos com esse homem, e esse homem vai mudando os pagamentos dele, a ponto de que ele não aguenta e diz: eu tenho que ir embora, senão esse homem me mata. Deus, quando pega alguém que conscientemente se afasta dos seus caminhos, Deus dá um tempo para que essa pessoa se arrependa. Assim se cumpre 2 Pedro capítulo 3. Deus não retarda a sua promessa. Antes, dá tempo para que as pessoas se arrependam. Não se arrependendo, Deus traz alguém pior, coloca na mão de um que é pior. Deus diz então aqui para esse homem Abacuque: vou trazer o dos caldeus, vou trazer alguém que tem sangue nos olhos, vontade de matar, que ri dos reis, que zomba dos príncipes, que atravessa com as lanças, os seus cavalos gostam de matar, e eles olham para uma terra e tomam a terra, pegam o povo, juntam como escravos. Eu vou pôr vocês na mão desse povo. Tenho lutado com Deus nas minhas orações. Semana passada, Deus tirou todo o peso que estava no meu coração. Eu dizia: Deus, como é que o Senhor me deixa ver o pior na minha terra? Como é que o Senhor me deixa ver, há 2 anos, o povo sendo manobrado com mentiras? Aquele que é conhecido há tanto tempo pelas mentiras, pela ineficiência, pela parasitagem, chegar sem nenhum apreço pela justiça, pelo meio ambiente, por nada que se chame direito. Mas até aí eu entendo. Mas quando eu vejo a pessoa usando da sua palavra, e o pior, eu vejo o teu povo batendo palma, eu vejo as pessoas ovacionando, eu vejo as pessoas trocando o símbolo da cruz pelo símbolo da arma, eu vejo as pessoas batendo palma, dizendo: nós queremos arma, nós queremos que se mate. O que me dói é que é o povo de Deus, que devia ser luz, que devia ser sal, que devia dizer: não, não é assim. Viajei sexta-feira, dei carona para um policial militar que ia para a cidade interior bem longe, e eu ia até uma boa parte do caminho, e entrando, irmãos, eu desliguei o som, não havia nenhuma música tocando, evangélica, eu estava ouvindo músicas evangélicas, desliguei o som, do nada ele me fez algumas perguntas, e eu começo a explicar algumas coisas para ele. Sargento, segundo sargento, salvo engano meu, e a gente começa a conversar, e eu começo a explicar algumas coisas. Em determinado momento eu disse para ele: o que você acha da expressão bandido bom é bandido morto? E a gente conversando, eu digo: você tem filho? Ele disse: eu tenho uma menina de 6 anos. Eu falei: tá, vamos imaginar que a sua menina de 6 anos desobedeceu e fez alguma coisa que você já tinha dito que não podia fazer, e ela fez. Você então diz para ela: vou te colocar na cadeia, vou te colocar no quarto, você vai ficar presa um dia inteiro, sem videogame, sem brincar com a coleguinha, sem nada, vai ficar lá. O que você quer no final do dia? O que você espera que aconteça no final do dia? E ele disse: eu espero que no final do dia ela se arrependa de ter me desobedecido, não faça mais aquilo que fez com que eu a colocasse no quarto, na cadeia, né? Eu disse: exatamente. Mas vamos imaginar que alguém que é católico, como você, ele é católico, ou é espírita, ou é evangélico, chegue para você e diz assim: olha, menina desobediente boa e menina desobediente morta. O que você acha? Ele diz: não, de jeito nenhum. Eu falei: exatamente. Como é que a gente pode dizer então que é bom que um outro ser humano morra? Nós devemos lutar para que as pessoas se iluminem, se restaurem. Esse é o princípio do Cristo que habita em cada um dos cristãos. Jesus vive em cada pessoa para que essa pessoa seja uma porta. Por isso ele diz: se lembrem dos presos como se os presos estivessem. Se lembrem dos doentes. Dei pão, dei água, é sempre uma oportunidade nova. Em Jesus não existe final de linha.
Em Jesus existe sempre uma vírgula e diz: vamos começar de novo? Se você caiu, vamos levantar. Se você errou, vamos consertar. Mas há sempre um dia de amanhã possível de coisas boas em Cristo Jesus. Mas quando o povo de Deus troca a verdade do Evangelho, troca os princípios de um Cristo pacífico, de um príncipe de Deus que vem a essa terra dizer: vós sois deuses em Cristo, em mim. Quando nós trocamos tudo isso para ressuscitar o velho homem, que tem gosto de bilis na boca, que tem sangue nos olhos, sabia que diz assim: ah, eu sei disso, mas quando chegar lá na hora, quem vota sou eu quero arma, eu quero preso morto. Sabe de uma coisa? O crente que votou no Rio de Janeiro, num governador que disse que ia matar, hoje tem mais sangue na mão. Mas eu não fiz isso. Fez sim. Você legitimou, você negou a cruz, você negou o Evangelho, você negou a palavra de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa que Deus falou no meu coração. Ele disse: Ademir, isso que está aí fui eu que trouxe. Você está achando que não fui eu que trouxe? Fui eu que trouxe. Eu lhes enviei o espírito do engano, porque durante décadas eu tenho esperado que essa igreja volte aos trilhos. Ela se tornou uma igreja comercial, ela se tornou uma igreja imoral, ela se tornou uma igreja sem compromisso. Irmãos, quem são os crentes hoje? Estava conversando com algumas pessoas essa semana que me disseram assim: eu lembro do tempo em que para a gente visitar uma igreja, uma outra igreja, a gente pedia licença ao pastor da gente. Pastor, é aniversário da primeira igreja batista, ali na Praça Raul Soares, o senhor conhece? Conheço. O senhor permite que a gente vá lá visitar? Vai eu e meu noivo. Se o pastor dissesse: olha, irmã, melhor que não, né? Nós somos renovados, eles são tradicionais, então fica por aqui. Sim, senhor, pastor. Hoje, irmãos, irmão some. Dá vontade de pegar Hebreus capítulo 13, que diz assim: submetei-vos aos vossos pastores, como aqueles que cuidam de vós, como aqueles que vão dar conta das vossas almas. Dá vontade de fazer assim, falar: isso aqui não é mais usado, eu vou deixar de lado. Sabe, é uma igreja comercial. Se a gente disser que você precisa ser sal e luz, e não roubar no seu comércio, não mentir nas suas relações, saber pedir perdão, criar o filho na disciplina do Senhor, isso não enche igreja, fica banco vazio. Mas vamos trazer aqui alguém que vai dar a receita de como você vai ficar rico. O irmão tem a unção da prosperidade, onde ele bota a mão é o toque de Midas. Midas é um personagem mitológico, mas eu já vi falar disso na igreja como o dom do toque de Midas. Onde põe a mão vira ouro. Irmão, a igreja fica assim, ó. Parei o carro na rua e passa um carro de som. Somente hoje, nessa noite, nesse domingo do milagre, na igreja fulana de tal, o grande pastor, o homem de Deus, que vai fazer curas maravilhosas, venham porque Deus vai fazer cura. Eu falei: caramba, isso é que é. Deus vai fazer curas tremendas, você pode garantir. E se Deus não fizer? Sabe o que as pessoas querem? Elas querem o que Deus está fazendo. Vai ficar pior. Nunca tivemos uma queimada na Amazônia como tivemos esse ano. Nunca se fechou tanta empresa, nunca se perdeu tanto emprego. Quem está no comércio está vendo. Quem não foi mandado embora ainda está na linha de ser mandado. A terra está em convulsão. Sabe por quê? Porque tem décadas que os crentes se afastaram do Senhor. Culto de oração. Ah, irmãos, culto de oração. Esse domingo é isso aqui. É esse número. E eu tenho mais lugares vazios na igreja do que lugares cheios. Imagino que é terça-feira, 8 horas da noite, quando a gente reúne para orar. É de chorar. Aí o Senhor me disse: os tempos são ruins e vão ficar pior. Vão ficar piores, vão ficar muito piores. Vai ficar pior agora. Porque
esse povo pediu isso. Assim como o povo de Israel nos dias de Abacuque, de Judá especificamente, pediu que o povo do norte viesse, mas aí vem a segunda colocação de Abacuque. Abacuque, então, ouvindo essa resposta de Deus, ele faz uma pergunta que qualquer ser inteligente faria ao ouvir a resposta. Veja o que ele diz, por favor. Verso 12: não és tu desde sempre, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos? O Senhor para juízo o pusestes, tu, ó rocha, o fundastes para castigar. Tu és tão puro de olhos, que não pode ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem perfidamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? Ele, esse povo, a todos levanta com anzol e apanha-os com a sua rede, e ajunta-os na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija, por isso sacrifica a sua rede e queima incenso a sua draga. Porque com ela se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Porventura, por isso esvaziará a sua rede e não deixarei de matar os povos continuamente? Irmãos, olha aqui para mim. Quando ele ouve essa resposta de Deus, quando Deus diz para ele assim: esse povo é ruim, eu vou trazer um povo pior ainda para castigar o povo ruim. Abacuque diz: espera aí, eu estou reclamando porque o inocente está sofrendo na mão do ruim. Para castigar o ruim, o Senhor vai mandar o pior. O inocente não vai sofrer? Ué, Senhor, o Senhor é tão santo que não pode ver a opressão, o Senhor é tão maravilhoso que não pode ver essas coisas, como é que o Senhor vai deixar isso acontecer? O Senhor está dizendo para mim que vai trazer alguém que é pior, tão pior, cujo Deus é a força da sua arma, que só confia na sua rede varredora, que queima e sacrifica a sua draga, que diz: é o meu braço que faz o que eu quero, eu sou poderoso mesmo? Como é que é isso, Deus? Ele não entende. Ele não entende. Se está ruim, o Senhor vai castigar o ruim trazendo o pior, mas o pior vai oprimir quem já é oprimido pelo ruim. O inocente vai pagar pelo pecador? É isso que ele está perguntando. E sabe o que Deus responde? Capítulo 2: sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Isso aqui é o Abacuque falando, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então, agora o Senhor responde. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que está correndo e que passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Irmãos, a primeira parte da resposta de Deus é a seguinte: olha, eu sei disso, eu vou trazer um mal ainda maior, que vai pegar o ímpio e vai acertar também o justo. Mas homem de Deus, Abacuque, Ademir, não interessa quão amarga seja a mensagem, anuncia, fala, escreve numa tábua de tal tamanho, que até quem passar correndo não vai deixar de ler, porque a visão vai se cumprir, porque sou eu que estou dizendo. Por mais estranha, por mais amarga que ela seja, escreve, porque a visão é para um tempo determinado, e vai acontecer. E se parecer que não vai acontecer, espera, porque não tardará, vai acontecer. O justo viverá da sua fé. Emuná significa fidelidade, diferente de pistes. Emuná, no hebraico, é traduzido de uma forma rasa como fé, mas não é fé, é fidelidade. Fé é o exercício de crer naquilo que a gente não vê. Fidelidade é viver por aquilo que a gente sabe. Emuná, vamos viver pelo que nós conhecemos do nosso Deus. No grego isso é transferido, é traduzido, é trazido como pistes, mas não interessa para nós. O que está escrito aqui é: o justo viverá da sua fé. Quando tudo ficar pior, haverá uma terra de gozem, haverá um reduto, haverá um lugar onde o Senhor sustentará o seu povo. O lugar de sustento do seu povo é emuná, o lugar de sustento do seu povo é fidelidade. Ah, mas eu creio. Esse negócio de eu creio, até o diabo crê. Tiago diz isso para a gente. O diabo crê e treme. Ah, mas eu creio, é pouco.
É emuná, é viver da sua fé. É você saber que vai atravessar o vale da sombra e da morte, porque o povo de Deus trouxe esse vale para o nosso caminho. As igrejas se tornaram comerciais. Quem é crente há mais tempo? E olha que eu não sou há muito tempo, eu me converti, eu tinha 18, 19 anos, 20 anos, tenho 58, então não é muito tempo, 30 e poucos anos de fé. Mas eu ainda me lembro, e eu falo isso sempre, os primeiros programas que eu vi na televisão evangélicos, no final, o pregador dizia: procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Irmãos, como era lindo isso. Vá numa igreja que seja próxima da sua casa, presbiteriana, Assembleia de Deus, batista tradicional, batista renovada, não importa. Já reparou hoje como é que virou um grande mercado? Vá na nossa igreja, no seu bairro. Você vai num bairro, tem 2, 3 iguais. Nos Estados Unidos tem um negócio novo, chama incorporação de igrejas. Então as grandes igrejas, as grandes redes, mandam visitar as igrejas pequenas que estão com pouca gente e diz o seguinte: olha, vamos fazer um negócio? Se transfiram para o nosso grupo, a gente tira a sua placa, comunidade cristã, nós vamos te dar toda a nossa assessoria, todo o nosso material didático, todo o nosso know-how, né? Vocês vão fazer um estágio, a sua diretoria sai, entra a nossa, fica um membro de ligação do seu grupo com o nosso, e a gente põe a nossa placa aqui, incorporação de igreja. Isso para mim é marketing puro, mercado puro, e o povo de Deus não percebe. Aí Deus diz: escreve, eu vou apertar o ímpio e o justo juntos, mas eu vou preservar o justo, porque o justo viverá da sua fé. Emuná. O justo viverá da sua fé. Emuná. Quando você passar pelo desemprego em massa, diga emuná, mas viva emuná. Quando você passar pela doença, diga emuná, mas viva emuná. Quando você passar por problemas sociais, por falta de previdência, de remédio, de médico, diga emuná. Quando você vê o meio ambiente sendo deteriorado, dia desse eu e Mateus, umas 2 semanas atrás, 2 sextas-feiras atrás, eu e Mateus fomos num seminário de mineralogia, no auditório, salão nobre da UFMG, Escola de Medicina. Engenheiros, antropólogos, psicólogos, acadêmicos. Olha, saí de lá, vivo, andando, só pela fé. Vocês não têm ideia do risco que nós estamos correndo. No estalar de dedos, toda Belo Horizonte pode ficar sem água. No estalar de dedos, Belo Horizonte vai ver o Rio das Velhas morrer. Isso é possível. Não existe segurança. E sabe o que a gente faz? Chega em casa, puxa a cordinha da descarga, como se a água estivesse ali para sempre. O dia que você estiver sem água para dar para o seu filho, sem água para tomar banho. Alguém aqui perdeu noite de sono por causa da floresta amazônica? Não. Nós, os guardiões do Jardim do Éden, colocados para lavrar e guardar, nem sequer levantamos uma oração em favor dela. Não nos afetou. O Senhor Deus disse: vou apertar a mão. Quando você estiver passando pela dificuldade, se lembre dessa mensagem. Porque Ele disse: prega, vai e fala. Por mais amarga que seja a palavra, escreve numa tábua, de tal maneira que até quem passar correndo, leia. Porque ninguém vai dizer eu não sabia. Esse homem então continua ouvindo Deus. Veja lá o que Deus fala mais. Verso 5. Deus falando desse povo: tanto mais que por ser dado ao vinho é desleal, um homem soberbo que não se contém, que alarga como o sepulcro o seu desejo, e como a morte, que não se farta, junta para si todas as nações e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu? Até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívida? Não se levantarão de repente os que te hão de morder? E não despertarão os que te hão de abalar?
e não lhe servirás tu de despojo? Visto como despojastes muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os que habitam nela. Ai daquela que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Vergonha maquinastes para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecastes contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Eis que não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo e os homens se cansem pela vaidade? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu lhes chegas o teu odre e embebedas para ver a sua nudez. Serás farto de vergonha em lugar de honra. Bebe tu também e sê como um incircunciso, o cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti, e o vômito vergonhoso cairá sobre a tua glória, porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição dos animais ferozes os assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra. A cidade e todos os seus moradores, que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice, e a imagem de fundição que ensina mentira, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz ao pau, acorda, e à pedra muda, desperta, porque pode isto ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum, mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus. Quando Abacuque pergunta para Deus sobre esse povo que é pior do que quem já está lá, Deus diz assim: eu vou usá-los para castigar a Judá, mas depois eu vou olhar e vou dizer assim: esse homem vai pagar por todo o mal que ele fez, esse povo vai ser castigado, o Senhor está diante do seu templo, o cálice dele diante de toda a terra deve ficar calada, porque Deus não está morto, Deus não está mudo, Deus não está distante. Eu vou pesar a mão sobre os caldeus, eu vou destruir Babilônia. E sabe como é que Deus destrói Babilônia? Com outros povos que vêm e despedaçam o reino. Deus disse: eu vou usar o mal para castigar, mas depois eu castigo o próprio mal. Nesse momento, o Abacuque então ele entende que toda a terra está nas mãos do Senhor. O Senhor chega a fazer uma declaração tremenda. Olha para cá, por favor. Veja o capítulo 2, verso 13. Eis que não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo e os homens se cansem pela vaidade? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Foi aqui que Deus disse para mim: Demir, o que está aí fui eu que coloquei. Mas não se preocupe, esses que advogam a tortura, esses que não têm apreço pela justiça, pela lei, que mentem, esses que tiram vantagem e que empobrecem ainda mais o pobre, eles não escaparão da minha mão, porque eu sou o Senhor, eu estou vendo, eu uso quem eu quero, mas eu castigo como eu quero. Nesse momento o Senhor disse, eu falei: Senhor, então não posso fazer nada, apenas louvar o teu nome e esperar para ver. Meu coração descansou. O que tem que vir virá, mas eu vou viver de emuná. Não sei o que vai acontecer, mas eu vou viver de emuná. Aí, esse homem Abacuque, ele ouve isso, e quando ele ouve isso, ele entende, e aí entra o coração dele falando no capítulo 3, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Percebe que no capítulo 1 ele disse: eu grito. No capítulo 3 ele disse: eu canto. Agora eu canto. Agora o Senhor me fez entender que a terra não está descontrolada, que o Senhor está vendo a corrupção do teu povo, que um remanescente vai ficar, que a fé vai brotar, que o castigo vai fazer efeito, e que aquele que o Senhor usar para castigar também será castigado. Aí ele diz assim, presta atenção: ouvi, Senhor, a tua palavra, verso 2 do capítulo 3, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a faça conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia, porque virão cálices de ira, mas lembra da misericórdia. Deus veio do deserto, veio de Temã, e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus, a terra se encheu do seu louvor, o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se encurvaram, e o andar eterno é seu.
Vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor? Para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Descoberto se fez o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Aleluia! Tu fendestes a terra com rios, os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou, deu o abismo a sua voz, levantou as mãos ao alto, o sol e a lua pararam na sua morada, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchastes pela terra, com ira trilhastes as nações. Tu saístes para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feristes a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Aleluia! Tu abristes com os teus próprios cajados a cabeça dos teus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem, alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchastes pelo mar, pela massa de grandes águas. Irmãos, sabe o que esse homem faz aqui? Isso que eu li agora, olha aqui para mim. Ele faz um exercício de memória. Ele diz: Deus, qual é a tua ação na história de Israel e de Judá? Acaso o Senhor não fendeu os mares? Acaso o Senhor não fez tremer as montanhas? Acaso o Senhor não abateu aquele que se levantou contra o teu povo? O Senhor não guardou com misericórdia aqueles que esperaram no Senhor? Eu estou me lembrando agora de tudo que eu aprendi. Irmãos, como eu amo a escola dominical, como eu amo estudar a Bíblia, como eu amo meditar na palavra. Meditar na palavra não é sentar para a gente ficar lendo, isso aí é obrigação da gente ler. Meditar é quando você começa a pensar naquilo que você leu, naquilo que você sabe, naquilo que você experimentou, naquilo que você ouviu, e aquela palavra começa a fazer algo dentro de você. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Ele disse: eu puxo pela memória e eu vejo que verdadeiramente o justo pode viver pela fé. Tem testemunho, tem emuná quando o povo estava no Egito, tem emuná quando o povo caminhou no deserto, tem emuná quando eles entraram na terra prometida, tem emuná hoje que eu estou vendo o ímpio fazer tudo o que está fazendo, tem emuná quando eu ouço que o Senhor vai trazer os caldeus, e haverá emuná quando eles chegarem, e o Senhor terá misericórdia do teu povo. E aí, irmãos, ele faz uma terceira declaração em duas partes. A primeira parte da declaração dele, por favor, volta os olhos, a gente está terminando, não queria, mas está terminando. 16 do capítulo 3, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, começou a chorar, entrou podridão nos meus ossos, ele ficou fraco diante do terror disso que está para vir, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o seu povo, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. A primeira declaração dele aqui é: nós seremos destruídos pelo que vem. Vai ficar pior, porque o povo de Deus fez tudo para que o pior viesse, e veio, agora aguenta. E ele diz: mas o Senhor nos dê descanso. E a segunda parte com a qual ele termina o livro dele, ele diz assim, presta atenção, olha aqui para mim, por favor, presta atenção, você que vive de salário e você que tem negócio. Eu podia te dar hoje uma mensagem água com açúcar, mas não foi o que o Senhor mandou te entregar. Esse homem Abacuque vai ver a terra dele viver isso aqui, e você também vai ver, e eu também vou ver, por um breve tempo. Olha aqui: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, a vide deu flor, mas não deu fruto, e o produto da oliveira minta, a oliveira deu flor, deu fruto, mas o fruto não amadureceu. Os campos não produzam mantimento, sem salário, sem negócio. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, tomadas para impostos e até roubadas, e nos currais não hajam vacas. Olha aqui para mim. Eu, se fosse você, estaria como esse homem agora, tremendo, com muito medo, e pensando: eu vou sair daqui, vou voltar para os pés do Senhor e vou levar muito a sério daqui para frente a minha fé, porque o homem de Deus não está me dando água com açúcar, ele está me dando a palavra que o Senhor me deu, e eu estou vendo acontecer.
O Abacuque olha e diz assim: Senhor, eu sei que vai faltar o fruto que eu planto, que vai faltar o mantimento, que no meu curral as ovelhas vão ser tomadas, as vacas vão ser tomadas, talvez morram. Eu sei que eu vou passar por isso, eu sei. O Senhor Jesus olha e diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O que ele viu foi traição, tortura e morte de cruz. Mas ele diz: contudo, não seja feita a minha vontade. Que diremos nós diante da palavra? Senhor, afasta de nós esse caminho. Como? Senhor, sustenta-nos para que passemos por esse vale de sombra de morte. Ajuda-nos a estarmos firmes com o Senhor, porque tem uma promessa: o justo viverá da sua fé. Emuná. E aí ele diz aqui: todavia, isso é lindo, isso é do Espírito Santo, isso é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito não é cair no chão e rolar, cair no chão e andar de quatro, como se fosse leão, gato, pular, gritar, puxar cabelo. Isso não é do Espírito. Mas falar todavia, mesmo nesse contexto, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei significa eu cantarei, eu pularei, eu não deixarei de louvar, eu não deixarei de vir à igreja, no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força. Eu vou passar por esses dias maus e vou ser preservado e vou sair lá na frente, porque a boca do Senhor o disse. Ele tem aliança comigo e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Isso é emuná, isso é andar pela fé. É olhar e dizer: ainda que o meu coração se derreta dentro de mim, porque eu sou humano, contudo o meu homem interior se renova na minha fé. E para fechar a Bíblia e dizer, estou terminando, Paulo vai tomar a palavra do capítulo 2, do verso 4 e verso 5, que diz: o justo viverá da sua fé, e vai construir a doutrina da salvação pela fé. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas crer não é acreditar, crer é emuná, é viver de acordo com aquilo que se sabe. Se você não viver, o Senhor não tem aliança contigo. E como eu gosto de dar pequenos exemplos, Deus agora manda falar uma coisa para você. Você ouviu a palavra, talvez ela tenha entrado aqui e saído aqui, pode ser. O que eu posso fazer? Falei, preguei, orei, e você já sabe. Quando Raabe, que era uma meretriz, viu chegar os espias de Israel, ela teve duas certezas. A primeira é que os dias que estavam por chegar eram ruins, piores do que tudo que ela tinha vivido. Todas as muralhas de Jericó cairiam, todas as casas seriam reduzidas a cinza, e todas as pessoas, animais, crianças, velhos, seriam traspassados à espada. Essa era a primeira certeza dela. A segunda certeza é que se ela entrasse em aliança com o Deus que abriu o mar vermelho, ela seria preservada. E aí, quando ela salvou os espias, ela disse: só me façam um juramento, que eu e a minha casa seremos poupados. Irmão, presta atenção no que eu vou te falar aqui, em nome de Jesus, com todo o amor e temor que eu tenho no meu coração. Os espias olharam para o lado e viram um rolo de tecido vermelho e disseram assim: pega esse tecido vermelho e amarra na tua janela. Será que quando Israel entrar aqui e destruir essa cidade, quando nós virmos o pano vermelho na janela, esse lugar não será destruído? Você e a sua casa serão poupadas. Mas se você não colocar o pano vermelho, desobrigados estaremos dessa promessa. O Senhor manda te dizer que emuná não é crer, é se comprometer. Se você continuar simplesmente vivendo como tem vivido, não levando em consideração tudo que você já sabe, o Senhor estará desobrigado da misericórdia, porque emuná é para quem vive em emuná. A misericórdia é para aqueles que estão na fé, vivendo a fé. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.